Em uma única manhã, mais de 40 milhões de dólares simplesmente desapareceram de um dos maiores bancos da França. Quando a polícia finalmente entrou no cofre, ficou óbvio que esse não era um assalto a banco comum. Em vez de invadir o banco em si, os ladrões cavaram um túnel desde os esgotos e atravessaram direto as paredes de concreto do cofre. Lá dentro, eles saquearam os cofres de segurança, levando ouro, dinheiro e joias preciosas antes de desaparecerem de volta pelos esgotos. Não é todo dia que você simplesmente decide assaltar um banco, mas em setembro de 1974 foi exatamente isso que aconteceu com Albert Spajari. Ele tinha acabado de se tornar cliente do Société Générale e foi depositar dinheiro no seu cofre de segurança. Quando estava dentro do cofre, percebeu que não havia nenhum alarme em todo o cofre. Para ter certeza de que estava certo, no dia seguinte, ele colocou um despertador dentro de seu cofre de segurança e programou para tocar a 1h da manhã. Se houvesse um alarme, com certeza o som do relógio dispararia o sistema. Naquela noite, Albert esperou em um bar do outro lado da rua e quando deu 1h da manhã, nada aconteceu. Nesse momento, ele sabia que ia assaltar o banco, mas ainda não tinha ideia de como. Então, enquanto examinava a parte externa do banco, ele ouviu por acaso... Neste momento, inicia-se uma longa e detalhada conversa entre as partes envolvidas, permitindo que todos possam expressar seus pontos de vista e trocar ideias de maneira bastante clara e objetiva durante todo o diálogo estabelecido. De uma hora para outra, absolutamente tudo que estava acontecendo finalmente começou a fazer um sentido completo e muito claro para mim. Na cabeça de Albert, Nice costumava ter um rio passando pelo centro da cidade, onde muitos dos antigos esgotos desaguavam. Mas depois de décadas de construções sobre o rio, essa área agora ficava completamente subterrânea, e túneis enormes foram construídos para dar vazão ao rio em caso de enchente. Se um desses túneis de esgoto passasse perto do banco, isso poderia permitir que Albert cavasse até o cofre sem que ninguém percebesse. Albert conseguiu colocar as mãos nas plantas do sistema de esgoto da cidade. De acordo com esses documentos, havia uma rampa embaixo do centro de convenções que levava até os principais túneis de esgoto da cidade. A partir dali, uma estrada de serviço dentro do túnel seguia o antigo rio até chegar à Praça Masséna. Depois, um túnel de esgoto menor se ramificava e passava por baixo das ruas e, crucialmente, bem ao lado do banco. Sendo o criminoso influente que era, Albert rapidamente reuniu uma equipe de cerca de 20 homens. Sim, especialistas em escavação de túneis, encanadores, eletricistas, soldadores. Esses caras eram profissionais e tudo que eles precisavam agora era do equipamento. Para ser ainda mais cauteloso, Albert viajou por toda a França e Europa comprando coisas em pequenas quantidades para não deixar rastros óbvios. A ideia era que todo o equipamento deixado para trás após o assalto faria a polícia correr atrás do próprio rabo, numa busca inútil que não levaria a lugar nenhum. Com tudo comprado, os ratos do esgoto podiam finalmente começar a cavar. Parte da equipe entrou nos esgotos pela rampa e dirigiu por mais de 1 quilômetro até chegar ao túnel de esgoto. De lá, eles precisavam caminhar cerca de 300 metros até chegar ao ponto crucial da escavação. O restante da gangue entrou nos esgotos por uma sala de acesso e uma garagem subterrânea. De lá, a equipe puxou um enorme cabo elétrico da tomada da garagem até os esgotos, garantindo energia para luzes e ferramentas. Como uma máquina bem ajustada, eles começaram a perfurar, removendo tonelada de pedra e empilhando tudo numa parte inutilizada do esgoto. Para evitar qualquer suspeita dos funcionários do esgoto da cidade, eles cimentaram a entrada do túnel para que ficasse idêntica às outras entradas de túnel. Quando terminavam o trabalho à noite, deixavam todo o equipamento coberto dentro de um buraco no túnel e saíam silenciosamente. Durante 2 meses, a equipe descia para os esgotos e trabalhava no túnel. Muitos membros da equipe ficavam na superfície de vigia, com rádios que permitiam avisar o pessoal caso alguém entrasse nos esgotos. Toda a operação era tão profissional que, depois de 2 meses cavando sem parar, eles sabiam que deviam estar chegando perto. Então, numa noite de julho, a equipe finalmente atingiu as paredes de concreto do cofre, mas o momento não poderia ser pior. Naquele fim de semana, o presidente da França fez uma visita de última hora a Nice, e havia uma quantidade enorme de policiais e seguranças na cidade. Não era o momento certo para assaltar um banco. Albert decidiu cancelar o roubo até o fim de semana seguinte, que seria um feriado prolongado.
Isso significava que o banco estaria fechado, dando à equipe mais tempo para invadir e pegar o máximo possível. Enquanto isso, Albert tinha outros assuntos para resolver. Como ele era o fotógrafo do prefeito, na verdade era um dos convidados no evento do presidente. Poucas horas antes desta foto ser tirada, Albert estava no túnel, cavando seu caminho até o maior banco da cidade. Ele estava gerenciando toda a operação de forma incrível. É sábado, 17 de junho. Após horas escavando concreto reforçado, os ratos de esgoto finalmente tiveram seu primeiro vislumbre dentro do cofre. O banco abriria na manhã de segunda-feira, então a equipe tinha pouco mais de 30 horas para entrar, pegar o máximo possível e sair pelos esgotos sem ser pega. Mais tarde naquela noite, o buraco finalmente ficou grande o suficiente para a gangue entrar no cofre. Depois de meses cavando, era hora de começar o assalto. Nas próximas 30 horas, a gangue enlouqueceu, arrombando os cofres de segurança e pegando tudo que podia. Eles encontraram de tudo: pilha de barras de ouro, dinheiro, joias, certificados de ações e até algumas fotos picantes de políticos importantes que a equipe pendurou nas paredes do túnel. Depois de 30 horas, o grupo finalmente fez uma pausa, jantou dentro do cofre e comemorou com garrafas de vinho tinto. Mas o tempo estava quase acabando, e às 5 da manhã, na manhã de segunda-feira, eles empacotaram o último pedaço do tesouro e deixaram o cofre, deixando uma mensagem final na parede. Eles carregaram o saque no carro de fuga e desapareceram pela cidade pouco antes do nascer do sol. Algumas horas depois, às 8 da manhã, o banco estava se preparando para abrir. Um dos funcionários foi abrir a porta do cofre, mas, surpreendentemente, ela não se mexeu. O mecanismo da fechadura estava funcionando perfeitamente, mas a porta simplesmente não abria. Como se descobriu, pouco antes da equipe deixar o cofre, eles haviam soldado as portas, ganhando um tempo extra. Depois de várias horas de confusão, o banco decidiu perfurar a entrada do cofre. E só então ficou óbvio o que tinha. Isso é exatamente o que acabou de ser relatado como tendo de fato acontecido. Pode parecer que a polícia tinha muitas provas. Equipamentos estavam espalhados pelo cofre e pelos esgotos. Com certeza alguma coisa levaria um dos ladrões. Mas, incrivelmente, não foi encontrada uma única impressão digital. A equipe usou luvas o tempo todo. Até mesmo a urina não deu resultado, já que várias pessoas haviam urinado em cada garrafa. Albert e sua equipe tinham pensado em tudo. Mas o que ele não sabia era que os acontecimentos que levariam à sua prisão já tinham ocorrido 2 semanas antes do assalto. Lá nas montanhas, a polícia foi chamada para uma mansão. Normalmente, essa mansão ficava vazia. Mas o vizinho tinha visto um grupo suspeito de homens entrando e saindo da mansão o tempo todo. Quando a polícia interrogou os homens, eles simplesmente disseram que tinham permissão do proprietário para usar a mansão. Algo não estava certo, mas não havia mais nada que a polícia pudesse fazer, então eles anotaram os nomes dos homens e foram embora. Mas quando o assalto virou manchete em todo o país, os policiais não conseguiam tirar da cabeça a suspeita de que a mansão tinha algo a ver com o roubo. Então eles conseguiram um mandado de busca e voltaram à mansão. Depois de 100 dias de investigação sem chegar a lugar nenhum, eles estavam prestes a encontrar a primeira pista. Dentro da mansão, o lugar estava cheio de ferramentas, equipamentos e roupa suja, todas idênticas às encontradas nos esgotos. 2 dos homens da mansão, Alain Bournat e Francis Pellegrin, foram presos e, quase imediatamente, contaram tudo à polícia, inclusive revelando que Albert Spaggiari era o cérebro por trás de tudo. A polícia finalmente estava avançando. Agora, eles precisavam encontrar o maior alvo deles. Mas Albert tinha sumido. Poucos dias depois do assalto, ele fugiu do país e passou os 2 meses seguintes viajando pela Guatemala e pelos Estados Unidos. Quando estava lá, ele chegou a ligar para a CIA e admitiu seu cérebro por trás do assalto. Ele ficou confiante demais e acabou voltando para Nice, onde continuou levando sua vida normalmente. Então, certa manhã, enquanto almoçava com a esposa em um café, Albert foi abordado pela garçonete. Quando ele saiu, foi imediatamente cercado por policiais e preso. Você não vai deixar eles passarem com o carro? Demos metade deles. Nas 36 horas seguintes, a polícia interrogou Albert, mas ele se recusou a dar qualquer informação.
Só em sua primeira audiência no tribunal é que ele finalmente começou a falar. Não me arrependo de nada. Não agi por interesse pessoal. Realizei uma operação militar. Vocês não fazem ideia do que encontramos nesse cofre. O verdadeiro valor das joias era muito maior do que o do ouro e das espécies. Não fiquei com um único centavo da minha parte do butim. Esse dinheiro foi destinado a ajudar as populações da Iugoslávia, Portugal e Itália. Muito pouco do que Albert disse no tribunal era verdade. Ele só estava brincando com a polícia e fazendo o juiz perder tempo. Durante o inverno, Albert foi ao tribunal toda semana e continuou a dar informações vagas e imprecisas. Mas em sua 20ª visita ao tribunal, as coisas seriam um pouco diferentes. Como sempre, Albert foi levado até o gabinete do juiz, onde a polícia o desalgemou e trancou as portas. Na semana anterior, Albert havia prometido ao juiz que lhe daria uma descrição detalhada de como o assalto aconteceu. Então, Albert tirou um pedaço de papel e o colocou na mesa do juiz. Vou lá. De repente, um urso correu até a janela mais próxima, escancarou-a e saltou para fora. Ele aterrissou em uma saliência, rolou e saltou sobre um carro que estava estacionado embaixo, fazendo uma enorme amassadura no teto. Bem ao lado do carro havia uma motocicleta com o condutor acelerando o motor. Albert pulou em cima e, em questão de segundos, já tinha ido embora. As fronteiras francesas foram fechadas e todos os voos com destino ao exterior foram cancelados. Mas já era tarde demais. Albert havia desaparecido. Como se descobriu, Albert havia fugido para a América do Sul e, com a ajuda de cirurgia plástica e uma peruca, agora vivia disfarçado. Alguns meses após sua fuga, ele enviou uma foto sua para um jornal local, dizendo: "Saudações de Albert." Ele chegou a enviar ao dono do carro, que danificou $600 e um pedido de desculpas. Na França, os tribunais o condenaram à prisão perpétua, mas ele ainda conseguia voltar de vez em quando para visitar sua mãe e sua esposa. No final, apenas 4 homens foram condenados e cumpriram cerca de 6 meses de prisão. Albert viveu o resto da sua vida como um homem livre. Tudo isso aconteceu exatamente no decorrer do ano de 1989, um período que ficou marcado na história recente.